Prezados alunos, prezadas alunas, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Estou aqui, professora Elaine Schwab, coordenadora da área de Gestão e Negócios, e mais uma vez nós estamos aqui para nossa série Livros em Pauta. Livros em Pauta é uma série que eu trago com imenso prazer para vocês, porque é o momento em que nós realmente trazemos aquilo que nós olhamos lá na teoria, aquilo que nós vivenciamos nas nossas práticas, mas aqui no Livros em Pauta, a gente consegue realmente trazer as experiências lidas, os resumos, um pouco desses exemplos do que realmente alguns autores renomados trabalham. Hoje eu trago para vocês aqui o livro Liderança e Propósito, o Novo Líder e o Real Significado do Sucesso, de Fred Kuhlman. Esse livro, ele traz para vocês muitas questões voltadas justamente nessa interseção entre propósito e liderança. O Livros em Pauta de hoje vai fazer essa reflexão em todos nós. Esse livro em pauta de hoje vai fazer com que a gente possa refletir sobre o nosso desenvolvimento profissional enquanto líderes. Ou seja, o que antes da gente chegar aqui e falar sobre o livro de Fred Kuhlman, eu quero enfatizar para vocês o seguinte: para nós é muito importante que vocês estejam nesse dia a dia perto das disciplinas, mas é muito mais importante que a gente possa juntos aqui nessa live compartilhar conhecimentos, promover esse aprendizado, que vocês possam juntos, através daqui, buscarem esses livros, artigos, que falem sobre o assunto que a gente comenta aqui, de que a gente traz em voga aqui, para que realmente desperte esse interesse, essa inspiração em vocês e vocês possam tomar isso como verdadeiro e se desenvolver profissionalmente. Então, o autor, ele, voltando aqui agora ao nosso livro de hoje, Fred Kuhlman, nesse livro de Liderança e Propósito, ele trabalha justamente essa interseção entre a liderança e o propósito. E nós, como líderes, precisamos pensar assim: como ser um líder que busca o sucesso da minha organização? O meu propósito está condizente com a cultura da organização? Ok, está. Então, como eu vou oferecer uma liderança que evolui, uma liderança que pensa positivamente e pensa estrategicamente na organização e nos seus funcionários? Quando nós fazemos esse destaque do livro, eu trago para vocês a importância da liderança e do propósito nos negócios. Quando Fred Kuhlman traz isso, eu pensei algumas questões que eu destaquei para vocês e que eu acho super importante a nossa reflexão. Uma delas, liderança consciente. Vamos analisar isso? Fred Kuhlman diz que todo líder tem que exercer com consciência, com uma consciência transformadora, com uma consciência que saiba que qualquer atitude que se tome tem um impacto nas pessoas e na organização. É muito importante compreender valores da organização, missão da organização, bem como valores pessoais e o que os colaboradores, os funcionários buscam no seu desenvolvimento pessoal. Isso é muito importante, esse alinhamento entre o pessoal e o organizacional. Quando eu trago para vocês um outro destaque, eu falo também, aqui nessa pinçada desse livro, sobre motivação e engajamento. Todo líder precisa entender de que forma as suas equipes se veem motivadas, de que forma que as suas equipes se veem engajadas, de que forma que um líder pode levar para os colaboradores que haja uma contribuição melhor para alcançar as metas e os resultados da organização. Quando nós falamos num destaque de liderança e propósito e essa interseção, eu destaco a criação do valor sustentável. Para Kuhlman, a liderança tem que ter um propósito, tem que ter um valor sustentável.
é importante pensar aquilo que eu já comentei, o impacto nas decisões de um líder, o impacto de se tomar uma decisão, a quem eu vou atingir, de que forma eu vou atingir os stakeholders, a comunidade, os meus funcionários e o meio ambiente. Nós temos que pensar na governança como um todo. Então, a partir do momento que eu sou líder e eu tenho esse propósito na minha organização, como eu tenho esse alinhamento? Como eu faço isso de forma de que eu crie realmente um valor sustentável para a minha organização e para todos os envolvidos? Não fujo daí quando falo da organização voltada na cultura organizacional. É uma relação. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, isso vem muito da cultura organizacional, a liderança, o propósito que vem, que está lá no DNA da organização. E estando no DNA da organização, precisa estar no DNA dos líderes, que precisa estar no DNA e engajado em todos os funcionários. Quando nós falamos em cultura organizacional, a cultura organizacional não tem que estar só na liderança, no topo da organização, na presidência, nos CEOs, não. Quando a gente fala em cultura organizacional, ela é top-down, mas ela precisa ser engajada por todos. Eu preciso, como colaborador, como funcionário, saber qual é o meu propósito e se o meu propósito está engajado com a organização que eu trabalho. Reflitam sobre isso, é muito importante para a sua felicidade, para a felicidade e para os resultados da organização. Outra questão que se destaca aqui é sobre inovação e resolução de problemas. O propósito, na verdade, pode servir como um guia para que você possa buscar resolução de problemas. Ou seja, trate a inovação como uma estratégia. Não deixe que a concorrência trabalhe com a inovação e você fique estagnado como organização. É preciso você tratar a inovação todos os dias. Saber receber essa inovação, saber receber novas tecnologias, saber como incutir isso na cultura organizacional para que você não seja como organização engolido pelo mercado. E Kahneman traz um quadro muito interessante, e aí é muito importante vocês terem isso em mente, de que essa interseção está justamente numa liderança tradicional versus uma liderança transformadora. E o autor diz para a gente o seguinte: se você tem um propósito, se o teu propósito é amplo, se você pensa num valor sustentável para a comunidade, para os stakeholders, para os funcionários, você tem uma liderança transformadora. Não é mais a época de ter liderança de comando, não. Aquela liderança, que se baseia em estruturas hierárquicas e rígidas. Hoje, para você ter uma liderança transformadora, é importante você dar autonomia, empoderamento, ouvir ideias de todos os funcionários. Não tem mais aquela liderança de controle e autoridade que realmente as ideias eram centralizadas, que os processos, toda aquela estratégia organizacional saía de um grupo de gestores e de gerentes. Hoje não, é preciso que a organização pense junto. Quanto mais pessoas pensando, quanto mais pessoas idealizando, melhor o resultado estratégico da organização. E isso trata-se de liderança transformadora. Ainda, eu trago aqui para vocês dicas, para que a gente possa, indo aqui da metade da nossa live já para o final, dicas que o livro traz, essa liderança e propósito, dicas de um novo líder de sucesso. O que esse novo líder de sucesso, vocês que estão estudando aqui na Gran Faculdade, na área de gestão e negócios, e com certeza o caminho de vocês é a liderança, se ainda não é. E o que vocês, como novos líderes de sucesso, precisam ter em mente? A primeira questão que esse livro aborda: compartilhe o propósito. Nada mais nessa vida precisa ser meu. Nada mais nessa vida precisa ser secreto, no sentido de que aquilo que eu tenho em relação à organização, claro, não estou falando de documentos, não estou falando, porque nós temos a Lei de Proteção Geral de Dados, o que eu estou falando aqui é de aprendizado, o que eu estou falando aqui
é de comunicação. Quando eu tenho uma comunicação que ela é para toda a organização, eu tenho que disseminar essa comunicação. Essa comunicação que traz a prosperidade da organização. Essa comunicação que está alinhada com os valores da organização. Conecte o trabalho ao propósito. Veja se as tuas tarefas diárias têm significado com os valores da instituição. Quanto mais as tuas tarefas diárias estiverem relacionadas aos valores da organização, mais você vai ser feliz no trabalho, mais o resultado da tua organização estará muito próximo da meta a ser atingida. Então, você como líder, reconheça, celebre a contribuição dos teus liderados. Faça isso para que fortaleça-se o senso de contribuição, o senso de realização de todos nessa organização. Envolva a equipe na decisão e na definição de um propósito. Quanto mais líderes, quanto mais a equipe participa da definição, mais investimento, mais motivação em alcançar o propósito da organização acontece. Então, isso é o real significado do sucesso, né, que Fred Kufman traz nesse livro. Ele traz isso como destaque, ele traz isso como dicas, justamente para que você possa, né, aplicar esses conceitos. E como aplicar esses conceitos, essas questões que eu trouxe agora, né? São muito práticas, sim, mas como? Busque o autoconhecimento. Isso que nós estamos fazendo aqui dessa série Livros em Pauta é justamente para você ampliar o teu conhecimento, mas busque isso também. Assista nossas lives, busque informações, esteja próximo àquilo que vai garantir que você vai ampliar o teu conhecimento, vai ajudar você, te deixar mais feliz e melhorar você no relacionamento com a sua organização. Alinhe os teus valores. Outra dica de como aplicar esse conceito. Faça um alinhamento estratégico seu, pessoal, de suas metas pessoais e profissionais e analise se elas estão engajadas, relacionadas com os valores da instituição. Defina primeiramente o seu propósito pessoal. Veja se o seu propósito pessoal é isso mesmo que você deseja, está descrito de maneira clara, você está envolvido nesse teu propósito, é isso que te inspira para a vida. A partir disso, quando você estiver na organização, você vai trabalhar feliz e você vai inspirar colegas, vai inspirar líderes a trabalharem como você, felizes, buscando a meta organizacional. Outra questão prática que o livro nos traz é pratique a liderança transformadora. O que significa isso? Motive e inspire a sua equipe. Motive e inspire desenvolvendo a sua equipe, com treinamentos, né, com dicas, com colaboração entre os funcionários, para que haja um aprendizado entre todos. Né? Aprenda com os outros. Olha só, sempre um relacionado ao outro. Tivemos já algumas lives e vocês vão ver, ou se ainda não viram, profissionais que estão vindo até aqui para falar que nós precisamos ter o dom de ouvir, nós precisamos ter o dom de aprender com os outros, ter experiências, ou seja, buscar as experiências dos demais, observar exemplos. Isso é uma dica do livro de Fred Kufman e de profissionais que já vieram até aqui que vocês vão ver também. Olha só, equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Não existe só trabalho, não existe só vida pessoal. Há necessidade de um equilíbrio. A vida não se resume a trabalho. A vida resume-se a uma qualidade de vida e de vida profissional ligada ao bem-estar junto da sua família, junto das pessoas que você ama. A sua saúde mental é prioridade. Para que você consiga ser um líder de verdade e poder ajudar os teus colaboradores, os teus funcionários, você precisa realmente ter um equilíbrio nessa vida pessoal e na sua vida profissional. Crescimento contínuo. Esteja nas lives que nós oferecemos, aprenda, nem que seja, eu consegui retirar uma frase de impacto, eu consegui retirar uma dica
que a professora Elaine trouxe, que ela trouxe daquele livro, eu consegui tirar uma dica daquele profissional que veio aqui e me inspirou. Então, faça isso com bastante vontade, para que você tenha ali anotações e que possa realmente te ajudar. Seja persistente, tenha empatia, se coloque no lugar dos outros, né? Tudo isso é muito importante para você como líder. E aí, para finalizarmos a nossa live de hoje, para deixar aqui, né, essa dica desse livro de liderança e propósito do novo líder, o real significado do sucesso desse novo líder, que Fred Kufman, como autor, traz de uma forma muito tranquila e de uma forma muito explícita para que nós possamos ser líderes de verdade, eu trago uma frase assim, bora refletir? O verdadeiro propósito não é sobre o que você quer fazer, mas sobre o que você está disposto a sofrer para realizar. Bora refletir? Um abraço, gente. Até a próxima.